O Novo Testamento define diversas formas de ministério a ser desempenhado no âmbito da igreja cristã. Comparando os diversos textos paulinos, conclui-se que essas formas de ministério podem ser especificadas assim: dons espirituais, dons ministeriais e serviços. Os dons espirituais são 9, estão discriminados em 1 Coríntios, capítulo 12, e os dons ministeriais em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Os serviços compreendem atividades específicas e são realizados de forma contínua na igreja, tais como ensino, administração, socorro, aconselhamento, etc. Uma das maravilhas que observamos ao longo das Escrituras é que Deus se manifestou em 3 pessoas divinas e age como Deus único e verdadeiro. No estudo dos dons e serviços, a unidade divina opera através da diversidade. Pelo estudo do Novo Testamento, entende-se a importância de como são indispensáveis os dons ministeriais para a edificação e expansão da Igreja de Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Louvado seja Deus. Então, esses serviços compreendem atividades específicas e são realizados de forma contínua na igreja, tais como ensino, administração, socorro e aconselhamento. Então, meus irmãos, dons espirituais, dons ministeriais e serviços ou operações são 3 categorias diferentes, mas elas vão estar interligadas. Então, nós temos que estar servindo, nós temos que estar a serviço, nós temos que estar fazendo a obra de Deus continuamente, de acordo com o cargo, a função e o ministério que o Espírito Santo nos confiou. Se, louvado seja Deus, o seu serviço, o seu trabalho é servir, que você sirva, que é o trabalho mais braçal. Se é ensinar, que você ensine. Se é dar ânimo, animar as pessoas, animar a igreja, que assim faça. Se é contribuir, ofertar, dizimar, faça generosamente. Se é exercer liderança, ser líder de algum projeto, que você exerça com zelo, que você seja zeloso, caprichoso, com aquilo que você está liderando. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, geralmente, meus irmãos, esses tipos de serviço, eles são meio que ocultos na igreja, porque há um defeito em nós que nós não valorizamos certos tipos de trabalho na igreja e certos tipos de ministérios na igreja. Geralmente a igreja louva e admira somente aqueles dons exteriores. Dons exteriores, por exemplo, expulsar demônios, curar enfermos, fazer maravilhas. E os dons interiores, que não se manifestam através de coisas espetaculares, nós muitas das vezes não valorizamos. E isso é errado.
porque os dons exteriores não são maiores que os dons interiores. Os dons que manifestam coisas espetaculares, de maneira nenhuma é superior aos dons que manifestam coisas naturais. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o dom, tem o serviço, tem o trabalho, a obra de contribuir. Então, a pessoa que contribui, tem pessoas que têm dinheiro, tem pessoas que Deus prospera a vida daquela pessoa, tem pessoas que Deus dá riquezas para ele, e ele ajuda bastante a igreja, quer comprar as coisas para a igreja, quer construir igrejas, quer reformar igrejas. Isso é um serviço na obra de Deus, e isso deve ser reconhecido. Não é que ele está fazendo, não é porque ele é um bobo ou que a igreja está sugando ele. Não, é que ele recebeu da parte de Deus um serviço. Deus deu riquezas para ele usar, investir na obra do seu Deus. É um serviço isso, mas geralmente a igreja não reconhece isso. Nós temos também outros tipos de serviço, que é exercer uma liderança. A pessoa é líder da comissão de visita nos lares, líder do evangelismo nos presídios, líder do evangelismo nos hospitais, né? Líder do grupo de senhoras, de jovens, de crianças. Isso é um serviço que deve ser reconhecido. É algo especial. É algo especial para Deus. É um trabalho, é um cargo, né? É um ofício, é uma função. Se você for lá numa empresa, tem o auxiliar de montagem, tem o operador de máquina, tem o almoxarifado, tem o que trabalha como vendedor, tem o gerente, né? Tem o torneiro mecânico. Então, se você for numa empresa, você vai ter várias pessoas com diferentes cargos. Por exemplo, eu trabalhava na Stetson, nós fazíamos módulos para som automotivo, antenas para som automotivo, e lá tinha o setor de montagem. Tinha os operadores de máquina, tinha os torneiros mecânicos, tinha os vendedores, tinha aquele que trabalhava no almoxarifado, tinha aquele que trabalhava no RH, mas todos eles estavam trabalhando na mesma empresa com o objetivo de vender o produto para gerar dinheiro, né, para a gente ganhar nosso salário e a empresa continuar. Então, na igreja nós também temos o mesmo objetivo, que é ganhar almas e edificar a igreja. Só que cada um está no seu departamento, cada um está no seu setor, cada um tem a sua função, o seu cargo, e cada um terá a sua recompensa, seu salário diante de Deus. Então lá na empresa também tinha o auxiliar de limpeza, mas todos, né, aparentemente parece que o pior trabalho é auxiliar de limpeza, vai limpar o chão, vai limpar o vaso, e parece que é o pior emprego, mas na verdade nós precisávamos daquele auxiliar de limpeza, porque como que a gente vai trabalhar no meio da bagunça, da sujeira, usar o sanitário? Então a empresa não ia andar para frente, o trabalho não seria bem desenvolvido, porque teria aí algo atrapalhando. Assim, na igreja também pode parecer que algumas funções e alguns cargos sejam menos honrosos que outros cargos. Pode ser que na igreja tenha alguns dons que pareçam ser mais espetaculares e outros que parecem ser insignificantes. Mas todos eles são importantes, porque todos nós se completamos. O que seria de mim, o pregador, se eu não tivesse um público para me ouvir? Se eu tivesse aqui e não tivesse ninguém para me ouvir, eu não seria um pregador. E o meu dom não serviria para nada. Então veja, meus irmãos, que mesmo que pareça que o pregador é maior do que quem está sentado, o pregador não seria nada se você não estivesse aí sentado. Então nós somos membros de um mesmo corpo, interligados, ligados, com o mesmo propósito. Louvado seja Deus. Mostrar misericórdia.
É um serviço, dar ânimo. Você motivar a pessoa a ir para a igreja. Você motivar o irmão a não se desviar. Você motivar o irmão a não desistir de fazer a obra de Deus. Você animar, inspirar, contagiar, exortar o irmão, né? Encorajar ele, prossiga, persevere, vai adiante. Isso é um serviço, né? Louvado seja Deus. E servir é um trabalho braçal. É você ser o porteiro da igreja, a recepcionista da igreja, você ser aquele que limpa o salão da igreja, os banheiros da igreja, aquele que lava as cortinas, os tapetes, aquele que cuida das flores, do som, né? Aqueles que tocam instrumentos, enfim, são aqueles que estão para servir, então que sirva. Então veja que cada um, Deus tem uma missão, Deus tem um trabalho para... E na obra de Deus, meus irmãos, que não falta é trabalho. Não precisa brigar por um cargo, uma função, porque tem trabalho só. Aqui você sempre vai encontrar emprego, sempre vai ter uma porta aberta. Louvado seja Deus. Aí é um bom emprego, um bom trabalho, né? E o salário que Deus paga, nenhuma empresa desse mundo vai pagar. Grande Deus. E se você tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Então você vê que o dom espiritual está ligado com a operação do Espírito. O dom espiritual está interligado com o servir. O dom espiritual, se a pessoa tem um dom de profecia, ele vai trabalhar na igreja profetizando. Se ele tem o dom da ciência da palavra, ele vai trabalhar no ensino na igreja. Então você vê que um depende do outro. Dependendo do dom espiritual que você tiver, vai mostrar o trabalho que você vai ter na igreja. Dependendo do dom espiritual que você tem, vai ser o seu desempenho, o seu setor na igreja. Se você tem um dom da sabedoria da palavra, então você vai trabalhar no setor de ensino da igreja. E você vai servir ensinando. Se você tem um dom de profecia, você vai servir a Deus, a igreja, profetizando, na medida da fé. Então tem pessoas que profetizam mais, porque receberam uma medida de fé. Tem outros que profetizam menos, porque receberam uma medida de fé. É de acordo com a medida da fé. Amém? Louvado seja Deus. É aquela questão dos talentos. Deus, ele dá talentos de acordo com a capacidade de cada um. Esta capacidade de cada um é a fé. A capacidade lá no texto dos talentos, que um recebeu 5, outro recebeu 2, outro 1, outro 3, 4, enfim. De acordo com a capacidade deles. Esta capacidade para receber os talentos é a medida da fé. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 12. Então, esse texto de Romanos que nós lemos, ele vai mostrar a ligação dos dons espirituais com os serviços na igreja, né? Por exemplo, se a pessoa recebeu o dom de curar, se ela recebeu o dom espiritual de curar, isso vai estar ligado com o serviço da pessoa. Que tipo de serviço ela vai desempenhar então na igreja? Ela então vai ser aquela pessoa que vai participar do trabalho evangelístico nos hospitais. Porque se ele tem o dom de curar, o melhor lugar para se usar este dom é na igreja, porque vem pessoas enfermas, e nos hospitais, onde você pode evangelizar doentes. Então veja que dependendo do dom espiritual que você tem, vai dizer o tipo de trabalho que você vai ter na igreja. Amém? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então esse texto de Romanos mostra essa ligação.